De volta ao Redação Novo Tempo, obrigado porque você acompanha aqui as nossas discussões e você participa junto com a gente também. A crise política brasileira tem se agravado nas últimas semanas. No entanto, a maior ameaça à imagem do país pode estar nos Jogos Olímpicos. É o que garante o britânico Simon Anholt, criador de um ranking que mede a reputação dos países ao redor do mundo. Na pesquisa dele, ele afirma que problemas internos não costumam afetar a percepção dos estrangeiros sobre uma determinada nação. Mas eventos mundiais, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, geram uma exposição massiva de problemas locais, como a desigualdade, a violência, e assim causam um choque de realidade. Fenômeno que ele mesmo detectou na Copa do Mundo de 2014. Vocês concordam com essa opinião dele? Será que a imagem que o Brasil vai ter internacionalmente pode se agravar com a exposição dos Jogos Olímpicos? Talvez, né, baseado nessa pesquisa, tem mais detalhes dessa pesquisa, fala, né, a situação atual que o Brasil vive, de instabilidade política, recessão econômica, etc., para o cara que está de fora, a menos que seja, até na pesquisa ele fala assim, né, um público mais bem informado, e aí fala de investidores, diplomatas, jornalistas, eu me senti super elevado. Você está assim, ali né? nesse grupo... Eu faço parte desse grupo, não sabia. E aí ele fala assim, esse grupo talvez esteja mais ligado em tudo quanto é notícia internacional, então eles olham para o Brasil e falam, puxa, tem uma situação ali. Mas para o público em geral, essa pesquisa fala, né, eles vão ver a notícia sobre um presidente que está sofrendo protesto nas ruas, etc., aqui no Brasil, daqui em segundos eles vão esquecer disso. Agora, ele fala, né, agora, se essas pessoas vêm para o Brasil com a mentalidade já pré-formatada de que o Brasil, ele até usa essa expressão, né, é uma realidade que é difícil de mudar porque por anos de exposição, assim, a ideia que se tem nessa pesquisa é que o Brasil não é um país sério, mas é um país para você se divertir. As pessoas são divertidas, são legais e tudo mais. Então, assim, não é um lugar para você colocar o seu dinheiro, mas é bom para você ir gastar o seu dinheiro e se divertir um pouquinho. Só que daí ele fala, se as pessoas vêm para cá e não tem a diversão que elas estão querendo por uma série de outros fatores, aí isso pode fazer com que se agrave um pouquinho. Se agrave não, né? Mas que a imagem de país legal e divertido já não seja tão positivo assim. Agora, as pessoas vão vir para cá, pensa num americano que está vindo para cá, ele não vai ter problema para gastar o dinheiro dele para ter essa festa, essa diversão. Né? Pelo contrário, né? Vai estar podendo gastar 4 vezes mais. Mas um pouco o que essa pesquisa falou, comparado, porque já fizeram essa pesquisa em 2010 na Copa do Mundo da África do Sul. E aí eles falaram, olha, na África do Sul tinha-se um pouco essa percepção, olha, tem problemas no país, tal, mas vamos lá que dá para se divertir. Só que chegou lá muito trânsito, tinha questão de violência, de roubo, etc. E aí com gente lá, muita gente, e as informações saindo de turistas, inclusive de muita imprensa lá relatando isso, aí deu uma queimada no país. Né? Eu acho que esse também é um fator. A imprensa se concentra demais nos países. Então, cotidianamente, nesse problema, nessa crise política que a gente vive no Brasil, a gente tem as notícias, né, de como os veículos internacionais estão relatando o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, num momento onde realmente os olhos do mundo se voltam para uma determinada nação, aí isso é muito mais forte, né? Aumenta, né? É uma lente de aumento e da mídia toda vai estar falando dos problemas sociais, políticos, econômicos que o país está enfrentando também. Né? Eu concordo com o que ele disse sobre isso, porque quando a gente vai visitar um país também... Ele, o pesquisador ou ele eu? O pesquisador, no caso. Os dois, na verdade. Porque quando a gente vai visitar um outro país, a gente não está muito preocupado com os problemas internos. A gente só quer ir lá e fazer um passeio. A gente só quer ir lá e se divertir. Ela ficou chocada quando viu que o cara falou isso no Brasil, mas ela com outro país é assim. Não, mas pelo menos a gente leva a sério outras nações. Que está quebrada lá, mas as pessoas na Europa, nas Ilhas Gregas. As pessoas continuam nas Ilhas Gregas, comendo bem. As pessoas, se eles chegarem lá, tiver aquela cidadezinha que eu esqueci o nome, que tem aquelas casinhas branquinhas lá. Porque pra gente não interfere no nosso dia a dia. E tiver comida boa, arroz à grega, né? Olha só, só que assim, diferente deles, a gente olha para os outros países com mais seriedade do que eles olham pra gente. Por isso que eu fiquei mal. Eu falei, nossa, a gente não tem condições nem de ser levado a sério. Mas que a gente é o país do samba e do futebol, né? Então, mas a gente tem gente inteligente aqui também. Mas ainda é, né? Há controvérsias já, né? Olha, só pra vocês verem pelo histórico. Gente,
Só para vocês darem valor na gente. Às vezes a gente não dá valor na gente mesmo. Estava conversando com uma amiga que está na Irlanda e falando deu uma injeção de autoestima na gente. Deu uma injeção, porque ela me disse assim, olha, ela falou assim para mim, olha, amiga, às vezes a gente acha que a gente não é tão esperto assim, mas 2 amigos que estudaram com a gente na minha época, que trabalham com comunicação, chegou lá e arrumaram emprego, porque eles são muito bons e tal. Ela falou, uma outra amiga minha chegou numa empresa para trabalhar, eles tinham um sistema lá muito precário, não sabiam usar nem o Excel. Aí ela falou, não, gente, vamos mudar isso aqui, vamos colocar no Excel, porque vai ter mais funcionalidade. E o povo amou ela. Isso tipo, onde, Suzane? Na Irlanda. Na Irlanda. Aí o povo ficou assim, amando. Ela foi contratada, inclusive, depois. Gente, não sabiam usar o Excel. Eu não sei se era uma empresa pequena, mas enfim, que fosse na Europa, entendeu? Aí eu dei mais valor. Essa semana eu estou mais motivada em ser brasileira. Não, mas só colocando aqui, eu não acho que que o brasileiro não seja um povo sério, do contrário. E a gente não desiste nunca, né? Senão eu estaria falando contra mim mesmo, inclusive. Mas é que a pesquisa fala de uma percepção internacional que não é formada há 5, 10, 15 anos. É formado, sei lá, pelo menos 100, 150 anos que é formada a percepção do que é o Brasil. Voltando ao que eu ia falar aqui, Leite, do que você comentou do especialista, que eu concordo, realmente, eu acho que quando as pessoas veem que elas não estão preocupadas com esses problemas, a não ser que seja, tipo, igual o Zika vírus, eu acho que isso tem mais repercussão, porque a gente não quer ir num lugar onde a gente vai ser infectado e tudo. Mas o que eu achei legal é que o jornal Observer, que é a versão dominical do The Guardian, eu achei isso bem legal. Ele foi capa, como se fosse assim, a partir do ponto de vista do Observer, eu acho que é assim que se pronuncia, viu, gente? A situação no Brasil. E eles falam, inclusive, sobre o problema, a capa, inclusive, vem falando o seguinte: eles veem risco de intervenção militar e ele sugere que a presidente do nosso país renuncie, já que ela não consegue controlar o país, para que tenham novas eleições. E aí eles falam assim, ó... matéria do Observer. Exatamente. Lembrando que as Olimpíadas de 2016 será realizada no Brasil, o Observer ressalta que os países que recebem esses eventos, né, normalmente, eles querem apresentar a sua face mais atrativa. E não é o caso do Brasil, que está muito longe de ser essa situação, não só pela recessão e a crise política, mas como o surto do Zika e a violência. Então, querendo ou não, os jornais, como vocês disseram, estão olhando para a gente com um olhar de uma preocupação com uma crise nossa aqui mesmo. Mas essa é a visão do jornal, não é o do turista, porque o turista... assim, mas falando é a repercussão sinceramente, que tem lá, né? Então, mas falando sinceramente, pro turista que o cara vai vir com libra, com euro e com dólar, é melhor que o país esteja lascado, porque o dinheiro dele vale mais aqui dentro. É isso que eu falei com relação a quem vai chegar aqui querendo festa. Ele vai conseguir fazer a festa dele. Né? Agora, o que o Leite ressaltou, comparando com o caso da África do Sul, eu entendo, porque assim, o camarada vem, ele vai vir ganhando em dólar, gastando em dólar, aqui em real o Brasil sai a 25%, né? Está em promoção. Está em promoção. Mas nossa, aí ele vai no Rio de Janeiro, ele quer se deslocar do hotel até, sei lá, um lugar de badalação, vai lá, no Cristo Redentor. Aí ele entra na van, no táxi, seja lá onde for, ou no Uber, e não anda. E fica ali horas dentro do trânsito. Então, isso vai pesar negativamente. Ele tá ali no mesmo carro, já fala, o negócio aqui não tá legal não, porque eu levo 2 horas para chegar no Cristo Redentor. É o Cristo Redentor que eu queria ver, até agora não consegui. Então, aí acaba sendo negativo, apesar de ele ter condições financeiras de poder bancar uma baita festa. Aí o cara tá tomando um sol em Copacabana, aí vem um arrastão. Aí passa um arrastão. Aí fala, gente, aí ele não vai nem postar, porque daí o celular já foi embora. Né? Isso eu acho mais grave até do que o exemplo do trânsito, porque muitos países sofrem com um problema de trânsito, né? Até países de primeiro mundo. Então, a gente tem cidades nos Estados Unidos que tem um trânsito muito complexo, Nova York, Los Angeles também. Agora, essa história de arrastão, violência, segurança... E aqui a gente tem ainda um outro problema, Wagner. Essa semana aconteceu de novo, né? A gente tem arrastão no trânsito parado. É verdade. Nossa. Ou seja... É o que eu nunca ouvi de outros países. Nunca ouvi que existiu arrastão no trânsito. Tem inovação. O Brasil está inovando. O Brasil está inovando. Não, é claro, gente, vocês têm razão, né? Ninguém quer vir para um lugar violento, né? Ainda mais quando você quer se divertir. A última coisa, tipo, você pensa em diversão, você não pensa, eu vou pro Iraque. Não, você não vai pro Iraque. Não pensa o quê? Quando você pensa, eu quero me divertir, eu não vou pro Iraque, entendeu? Eu vou para as Bahamas. Aí só que você chega nas Bahamas e você não se diverte, aí você fica frustrado com as Bahamas, entendeu? É mais ou menos a situação que pode acontecer com o Brasil. No relatório, ele diz o seguinte, né? Que o Brasil é um país festeiro, tipicamente latino. Então, ele usa essas 2 expressões, a gente estava discutindo isso um pouco. No que vocês acham que isso é um prejuízo
para o Brasil na sua imagem internacional? Será que tem algum tipo de impacto realmente essa imagem que a gente tem para o restante do mundo? Eu acho que tem só, a partir do momento que eles consideram que é só isso. Eu não vejo nenhum problema a gente ser festeiro, alegre, sei lá o que mais. Agora, quando as pessoas enxergam que é só isso que a gente tem, aí eu acho que é ruim, né? Ruim por quê? Porque dá a impressão que a gente não tem seriedade, né? Não passa credibilidade, que somos um povo inteligente, desenvolvido, temos tecnologia. Ciência e tudo mais. Um outro assunto que até prometi que a gente trataria no bloco anterior é o seguinte, vai ser uma grande aglomeração de pessoas no Rio de Janeiro, né? O próprio ministro das Relações Exteriores, ele está se preocupando em como as coisas vão acontecer. E a gente estava discutindo no bloco anterior também sobre atos terroristas. Será que essa é uma preocupação que o brasileiro tem que ter? O Leite puxou um gancho muito interessante no bloco anterior falando sobre terrorismo, que normalmente não há atos terroristas em eventos assim, porque um evento como esse tem uma segurança muito mais reforçada, os olhos estão todos voltados para aquilo, porque você tem chefes de Estado que precisam ser protegidos, você tem pessoas importantes da comunidade pop que têm que ser protegidos, então o esquema de segurança é muito mais fortificado. Normalmente não ocorrem tentativas de ataques terroristas em momentos assim, justamente porque é muito mais difícil. Vai ser muito mais fácil o camarada ser pego, interceptado. As operações de inteligência são voltadas fortemente para isso. Então, raramente ocorrem nesses momentos, né? O terrorismo ataca quando as pessoas não estão esperando. Gente, eu recebi um negócio, não sei se vocês viram, até trouxe aqui para comentar com vocês. Eu até achei que fosse brincadeira dessas coisas que a gente recebe, mas está na Exame. Brasil e Estados Unidos promovem curso antiterror para a Olimpíada de 2016. É um curso promovido aí pela Secretaria de Segurança Extraordinária, de segurança para grandes eventos e tal. Então, eles elaboraram esse curso para orientar melhor as pessoas que estiverem trabalhando a partir do ponto de vista de quando tiveram o atentado em 11 de setembro de 2001 em Nova York e outros mais, para instruir as pessoas o que fazer caso isso ocorra. Eu vi isso, a produção mandou Legal, alguns dados para a gente. Porque o Brasil não é um país que está acostumado a sofrer atentados terroristas. A gente está acostumado a outros tipos de atentados. Que matam mais, inclusive. Que matam mais gente, inclusive em médio e longo prazo, o brasileiro. Mas, enfim, voltando para o atentado terrorista, principalmente de extremistas religiosos, a gente não tem muito isso aqui, né? E aí, por conta das Olimpíadas, que esse pessoal aí estava tentando fazer, principalmente hotéis, hostels, restaurantes, etc., eles estão querendo dar algum tipo de orientação para, tipo, olha, se acontecer um atentado aqui, o que vocês vão fazer? Tipo, que nem... Tipo gerenciamento de crise. Ou mesmo, olha, se pegar fogo aqui, o que vocês fazem? Ó, porta de segurança, corta-chamas é por aqui e tal. Só que com terrorismo a gente não está acostumado. E só para quem ficou curioso sobre esse ranking dos países, existe uma lista com 50 países aí ranqueados, o Brasil está no número 20. Então, está o 20º da lista no ranking da reputação aqui que a gente discutiu. Depois do intervalo, a gente conversa sobre uma ex-aluna que resolveu processar a faculdade por não conseguir emprego, mesmo depois de 8 anos de formada. A gente volta em instantes com essa conversa, não sai daí.